Corinthians anunciou na última quinta-feira uma colaboração inédita com o Google, gigante mundial do setor de tecnologia. A iniciativa marca a união entre o clube e a Big Tech para o desenvolvimento de um recurso especial dentro do Google Maps, plataforma reconhecida por oferecer informações de localização em tempo real, imagens de satélite, rotas e condições de trânsito atualizadas. Esse novo recurso tem como objetivo aproximar ainda mais os torcedores da história do Timão, permitindo que os usuários do aplicativo explorem uma seleção de endereços históricos relacionados ao clube. A funcionalidade vai além da simples exibição dos locais. Os fãs também poderão aproveitar todas as ferramentas já disponíveis na plataforma, como cálculo de rotas e monitoramento do tráfego, facilitando o deslocamento até os endereços que marcaram a memória do Corinthians. De acordo com Vinícius Manfred de Azevedo, superintendente de marketing do Corinthians, essa parceria representa um passo importante na conexão entre tradição e inovação. Segundo ele, o projeto possibilita que o torcedor alvinegro tenha acesso à história do clube em qualquer parte do planeta, ultrapassando barreiras geográficas e mantendo vivo o vínculo emocional com o time, independentemente da distância. No Morumbis, por exemplo, a narrativa ressalta momentos marcantes do Corinthians atuando no gramado do estádio, como a conquista do Campeonato Paulista de 1977 e os títulos nacionais de 1990, 1998 e 1999. O texto ainda relembra que o clube detém o recorde absoluto de público do local, quando 146.082 torcedores lotaram as arquibancadas na decisão do Paulistão de 77, diante da Ponte Preta. Há até espaço para uma pitada de rivalidade, já que o estádio é citado de forma bem-humorada como o salão de festas alvinegro. Fora da capital paulista, o mapa também destaca cenários importantes na trajetória corintiana. Em Goiânia, o estádio Serra Dourada é lembrado como palco de grandes conquistas, entre elas a Copa do Brasil de 2002 e o Campeonato Brasileiro de 2005. Já em São Januário, no Rio de Janeiro, o registro é sobre o hexacampeonato brasileiro de 2015. No lendário Maracanã, o destaque vai para a conquista do Mundial de Clubes da FIFA, em sua primeira edição, no ano 2000, contra o Vasco da Gama, um marco que colocou o Corinthians na história do futebol mundial. Além do território nacional, alguns pontos internacionais também ganham espaço. Em Montevidéu, no Uruguai, o Gran Parque Central é citado por ter sido palco do tricampeonato da Libertadores feminina. Já o Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela, é lembrado como o ponto de partida da inesquecível campanha da Libertadores de 2012, quando o time empatou por 1-1 com o Deportivo Táchira antes de seguir rumo ao título invicto. O destino de Thales Magno e Ângel Romero no Corinthians segue envolto em incertezas. Apesar de serem jogadores de peso e bastante reconhecidos dentro do elenco, ambos atravessam um momento de baixa. No decorrer do segundo semestre, o rendimento caiu consideravelmente, o que fez com que perdessem espaço para Vitinho e Gui Negão. Com os contratos se encerrando no dia 31 de dezembro, o futuro dos dois atacantes permanece indefinido e ainda não há uma sinalização clara sobre uma possível renovação. No caso de Thales Magno, a trajetória em 2024 começou de maneira empolgante. Emprestado pelo New York City, o atacante mostrou serviço logo de cara, balançou as redes 4 vezes nas 6 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Mesmo sem a condição de titular absoluto, conseguiu se firmar como peça importante no esquema de Ramon Dias, chegando a liderar a artilharia do elenco no primeiro trimestre da temporada. A boa fase, somada à confiança da torcida, foi determinante para que a diretoria alvinegra negociasse a prorrogação de seu vínculo com o clube norte-americano. Entretanto, o que parecia ser uma sequência promissora se transformou em um duro revés. Poucas semanas após a extensão do empréstimo, Thales Magno foi diagnosticado com pneumonia e precisou ser internado. O episódio comprometeu sua preparação física e seu ritmo de jogo, fatores que acabaram prejudicando o desempenho dentro de campo. Desde então, o atacante não conseguiu repetir o brilho do início do ano, o que naturalmente abriu espaço para a ascensão de outros jogadores do elenco. Ângel Romero, por sua vez, também enfrenta um cenário complicado. Embora seja um nome respeitado pela história que construiu no clube, a oscilação de rendimento e a forte concorrência no setor ofensivo fizeram com que sua permanência passasse a ser discutida internamente. Assim, tanto Romero quanto Thales vivem um momento de indefinição, e as próximas semanas serão decisivas para que a diretoria defina se contará ou não com os dois em 2026. O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu nesta semana uma decisão parcialmente favorável ao Corinthians em um processo movido pelo empresário Juliano Pacheco Bertolucci. O clube havia apresentado recurso contra uma sentença anterior e obteve êxito em diminuir o montante da dívida que estava em disputa. De acordo com o entendimento dos desembargadores, o contrato firmado entre as partes previa a aplicação de juros de forma composta, também conhecida como capitalização, prática considerada irregular quando não há cláusula expressa e inequívoca autorizando essa cobrança. A Corte destacou que tal mecanismo contraria tanto a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, quanto os dispositivos da chamada Lei da Usura, que veda a capitalização de juros no ordenamento jurídico brasileiro.
Com base nesse raciocínio, os magistrados determinaram que o débito deve ser reavaliado e recalculado utilizando-se o regime de juros simples. Essa alteração no critério de cálculo deve proporcionar uma diminuição relevante no valor devido, estimada em aproximadamente R$ 6 milhões, representando um alívio financeiro considerável para os cofres do Corinthians. Essa não foi a primeira vez que o Corinthians saiu vitorioso em uma disputa judicial contra o empresário Giuliano Bertolucci. Em decisão recente, o clube paulista obteve êxito em anular uma execução no valor de R$ 22,4 milhões, montante que estava inserido no total de R$ 78,2 milhões cobrados pelo agente no âmbito do regime centralizado de execuções. A contestação apresentada pelo Timão teve como base a alegação de que havia cobrança indevida de juros compostos, prática considerada irregular na ausência de previsão expressa em contrato. A sentença foi proferida pelo juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino, que destacou a inconsistência das planilhas apresentadas por Bertolucci, afirmando que os cálculos são imprecisos e não permitem verificar a evolução da dívida nem a forma de incidência dos encargos financeiros. O processo movido pelo empresário contra o clube começou em janeiro, quando ele passou a exigir o pagamento de quantias relacionadas a empréstimos concedidos, intermediações em negociações e parcelas atrasadas de transferências e renovações de contratos de jogadores que atuaram pelo Corinthians nos últimos anos. Entre os atletas citados nas ações estão nomes conhecidos da torcida, como os volantes Paulinho e Ramiro, o atacante Jô e o lateral direito Mateuzinho. Do outro lado, a diretoria corintiana reconheceu oficialmente a existência de uma dívida de R$ 78,2 milhões, mas, em fevereiro, apresentou um embargo judicial buscando suspender a execução. O argumento da defesa alvinegra foi de que os números apresentados pelo empresário não refletiam com precisão a real situação financeira, sustentando que havia distorções relevantes nos cálculos e acréscimos considerados abusivos. Na prática, esse novo revés imposto a Bertolucci fortalece a posição jurídica do Corinthians e abre espaço para que o clube continue questionando os valores cobrados, ao mesmo tempo em que busca reduzir o passivo consolidado. No CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians deu continuidade e preparação para o confronto diante do Sport, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para este domingo às 5h30 da tarde na Ilha do Retiro. A atividade teve início com um trabalho de fortalecimento físico na academia. Em seguida, após o aquecimento, o técnico Dorival Júnior conduziu um exercício tático coletivo, observando atentamente o desempenho da equipe em diferentes setores do campo. Durante o treino, o comandante aproveitou para passar orientações detalhadas e simular situações de jogo, buscando ajustar a estratégia e aprimorar a tomada de decisões dos jogadores. Ao final, a comissão técnica dividiu o grupo em 3 equipes para realizar atividades técnicas específicas por setor, focando em aprimorar o toque de bola, movimentação e compactação defensiva. Aproveitando a semana livre da competição, este marcou o 3º dia consecutivo de preparação intensa para o confronto contra o Sport. Para o jogo deste domingo, Dorival Júnior terá algumas baixas importantes em seu elenco. Os meias André Carrillo, que passa por recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, afastado por conta de uma lesão na panturrilha direita, estão fora da partida. Já os volantes Charles, que sente dores no joelho direito, e Ranieri, em processo de transição física, além do atacante Memphis Depay, com um edema na parte posterior da coxa direita, seguem como dúvidas, mas podem ser opções para o técnico corintiano caso apresentem evolução nos treinos até o dia do jogo. O Corinthians chega para enfrentar o Sport embalado por uma sequência positiva. A equipe permanece invicta 5 partidas, acumulando 4 vitórias e um empate nesse período. No último sábado, o Timão conquistou um triunfo importante sobre o Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, vencendo por 1-0 com gol de Mateuzinho, que garantiu os 3 pontos para o time paulista. Atualmente, o time dirigido por Dorival Júnior ocupa a 9ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos, e busca manter a consistência para se aproximar do grupo de classificação para competições continentais.